Boa tarde, internauta. Seja muito bem-vindo a mais um Esporte.com. Hoje vamos falar dos times mineiros que continuam sua saga na Série A. Mal, para variar. Aqui ao meu lado, Juverci Júnior, redator do Super FC. Olá, é um prazer participar do programa. Comigo também no estúdio, Thiago Prata, repórter lá do jornal O Tempo. Boa tarde, Cabide, Juverci, pessoal aí. Vamos falar desses times mineiros que estão decepcionando a cada rodada, né? Antes da gente entrar em Atlético e Cruzeiro, vamos falar um pouco do América no jogo de sábado. Lá em Florianópolis, o time do América perdeu por 2-1 de virada, 2 gols do Júlio César, um bom jogador do Figueirense. E para você, Juverci, o América já está na Série B? Para quem se lembra, 3 semanas atrás eu participei do programa, fui convidado, aceitei o convite. É um prazer participar do programa, sempre que possível estarei aqui. Então, como eu disse, há 3 semanas atrás eu já tinha afirmado já que o América é um time rebaixado. Agora, mais do que nunca, é um time que já está na Série B, isso já está muito claro. Apesar de que é um time que joga bem. Eu assisti o jogo contra o Figueirense, eu estava gostando do jogo, o volume de jogo do América estava interessante, né? Estava jogando bem. Só que no primeiro gol, o gol de falta do Júlio César, para mim, o goleiro Neneca falhou naquele gol. Porque é uma bola que ele posicionou mal a barreira, ele deixou o canto direito do lado do gol dele muito aberto pro batedor de falta, pro Júlio César, que é o cara que ele é canhoto, ele bate com muito efeito na bola. Quem acompanha o futebol sabe isso, que o canhoto ele põe muito efeito na bola. Então ele deixou justamente o lado que o Júlio César queria bater a falta. Se ele faz a inversão do lado da barreira, dificultaria. Para cobrança de falta pro Júlio César, que ele é canhoto. Mas eu acho, Verci, que o mais grave dessa situação foi que ele deu 2 passos para a esquerda, né? O Neneca ele dá 2 passos para a esquerda para depois que ela ia passar da depois barreira. tentar voltar. E ele não consegue. Escolher o canto, né? A impressão que a gente teve é essa, porque ele dá 2 passos, depois que ele vê que a bola tá passando, ele volta, tenta voltar ele tenta voltar e não consegue, não chega a tempo. E a bola foi quase no meio do gol. O que torna ainda mais crítico, porque foi do lado em que ele era obrigado a defender. Exatamente. Se ele posicionar a barreira do lado esquerdo do gol dele, então o lado direito tinha que estar coberto por ele. Uma falta que não existiu. E as suas impressões, Thiago? O que você achou do jogo? Só comentando que a falta não existiu, mas falta marcada, já está marcada. Foi assinalado e tal. Era obrigação do goleiro defender uma bola daquela, né? Eu faço as palavras do Juverci. Um primeiro tempo do América muito bom. O América envolveu o time do Figueirense, criou algumas situações que poderia ter feito até mais de um gol. O gol do Rodrigo foi muito bonito, inclusive. Foi, realmente. Uma jogada bem trabalhada, né? Sim. Ele acertou de fora da área, da entrada da área. O Carleto arriscou de fora da área, não foi uma chance, né? Mas ele arriscou e ele acertou o travessão. Poderia ter feito um gol também, mas foi uma opção boa. No segundo tempo, o América sofreu com os apagões, porque o Figueirense não jogou bem, né? Se teve uma equipe que jogou melhor do que a outra, foi o América em cima do Figueirense. Mas é uma situação que é até interessante. Parece, a gente vive falando aqui, o América joga bem em várias ocasiões. Mas acontece também as ocasiões de o outro time jogar mal. Parece que o América faz o outro time jogar mal. É verdade. Coincidência ou não. Parece estranho falar, o América jogou bem e o outro jogou mal. Mas geralmente o outro time, o América joga melhor do que várias equipes, porque a outra equipe joga mal. O Flamengo, quando jogou contra o América, lá no Rio de Janeiro, não fez uma grande partida. Porque o América poderia ter vencido se o Kempis não tivesse perdido um gol. Ele driblou o goleiro e chutou para fora. Se o América não tivesse tido as falhas de marcação em cima do David. E por aí vai. O caminho do América, pelo que já está se criando há várias e várias rodadas, é a Série B, não tem volta. E o torcedor vai ter que amargar o centenário dele na segunda divisão, que é o lugar que o América hoje merece pelo aquilo que não fez na primeira. Mas e só um número, e só para encerrar esse comentário, um número interessante é que o América, nas últimas 10 partidas, ele encerrou o primeiro tempo, se você se lembra muito bem, contra o Botafogo, contra o Flamengo, e vários clubes, o Atlético Goianiense, liderando o marcador, contra o Figueirense, só que já são 4, tem mais 2 outros jogos que eu não estou conseguindo me lembrar no momento. Dos últimos 10 jogos, o América virou o primeiro tempo vencendo. Liderando a partida. Liderando a partida, e tomou a virada no segundo tempo. E nisso, desses 6 jogos, a gente pode jogar que 3 ou 4 ele jogou. Ele foi muito superior à equipe que ele perdeu. E o mais grave que eu acho dessa situação é que, obviamente, o América ainda não está matematicamente rebaixado, mas isso pode acontecer daqui 2 ou até 3 rodadas. O América, na próxima rodada, pega o Grêmio, que vem numa ascendente muito forte no Campeonato Brasileiro,
em casa. O jogo vai ser no sábado às 18 horas aqui na Arena do Jacaré. Vocês acham que o América tem condição de aprontar para cima do Grêmio ou é fava contada pro time tricolor? Pode falar. Eu acho que o América tem todas as condições para poder vencer a partida, sim. Como eu já disse, o América está jogando bem. Eu arrisco em dizer, alguns torcedores podem não concordar, mas eu arrisco em dizer que dos 3 times o América apresenta o melhor futebol, dos 3 times aqui de Minas. Cruzeiro, Atlético e América. Tem um volume maior de jogo, tem um grupo mais unido em campo, que a gente percebe uma certa união, um maior comprometimento, eu vejo isso no time do América. E eu acho que o América tem tudo para poder ganhar do Grêmio, sim. E você, Thiago, também Concordo que o acredita América tem condição de ganhar do Grêmio. O problema é que a sequência dele ela é complicada. Ele pega, depois do Grêmio, Curitiba, fora os domínios do Curitiba. O Curitiba é praticamente imbatível. O Curitiba é o Grêmio de 2 ou 3 anos atrás, né? Sim, que ganha em casa verdade. e perde fora, apesar de ter empatado com o Bahia na última. Depois ele tem Corinthians, briga pelo título. Fluminense, no mínimo Libertadores. Botafogo, título. São Paulo, no mínimo Libertadores. Atlético Paranaense, concorrente direto. Atlético Goianiense, a grande surpresa do campeonato, uma das grandes surpresas do campeonato. O caminho do América, na teoria, é pior do que de Cruzeiro e Atlético. E sem contar E que como o América tem o pior time dos 3, contra o Atlético Paranaense, fatalmente o América já deve estar na segunda divisão, né? Porque provavelmente. a última rodada, Talvez, 37ª, talvez o último suspiro, ou já rebaixado, sem Ou- dúvida alguma. totalmente rebaixado. Lembrando ao internauta que ele pode mandar perguntas para a gente, basta entrar no www.tempo.com.br e enviar a nossa pergunta para a gente e participar desse bate-bola conosco. Agora vamos para os jogos de domingo. 4 horas da tarde, ontem o Cruzeiro até que fez uma partida bacana, jogou até melhor que o Corinthians na minha opinião, mas para variar perdeu de 1-0, gol de Paulinho no segundo tempo, numa cobrança de escanteio do Cruzeiro, o Corinthians veio em contra-ataque rápido e fez o gol da vitória. Thiago Prata, o Cruzeiro tem melhorado seu futebol, mas o resultado não está vindo. O que está acontecendo? Tem melhorado o futebol no sentido de que o Cruzeiro está conseguindo encaixar um esquema tático, jogadas uma ou outra jogada ensaiada que ainda peca. Bola parada do Cruzeiro ainda é deu certo contra o São Paulo, já não deu certo contra o Bahia, já não deu certo contra o Corinthians. O Cruzeiro jogou mais do que o Corinthians, mas taticamente o Corinthians fez uma partida quase perfeita. O Corinthians soube marcar as principais peças do Cruzeiro. Montilho foi um cara que não andou no primeiro tempo. Sim. No segundo tempo, apesar de ter encaixado uma bola para o Keyson, que vou te falar com sinceridade, o Keyson tem muito mais nome do que futebol. Isso aí já vem desde os tempos do Palmeiras, porque na hora H, quando precisou dele no Verdão, ele também não deu conta do recado. Thiago, só para completar, foi mais ou menos parecido com o que aconteceu lá no Pacaembu, né? O Cruzeiro foi dominado pelo Corinthians, mas fez uma partida taticamente perfeita do Joel Santana, né? E achou um gol com o Alisson. Foi mais ou menos o que aconteceu ontem lá na Arena, né? Sem dúvida. Tanto é que se você percebe o gol do Corinthians, saída rápida, virada de jogo, Sim. o Edenilson tocando para o Alex. O Alex é um jogador extremamente talentoso. Tentou o drible, não alcançou, mas já estava o Paulinho ali. O volante que chega, né? E nesse gol, o que mais me chamou a atenção, primeiro, ninguém acompanhou o Paulinho na entrada da área. E 2 caras marcando Justamente. o Alex. Como é que você Eu estava fica? preparando para Tudo falar bem, isso aqui agora. Você fica com o cara na sobra, ok, mas deixa o cara solto vindo por trás? Essa era a observação que eu ia fazer agora. Eu estava aqui até ansioso para poder justamente falar isso. Foram 2 marcadores em cima de um só. Exatamente. E o Paulinho veio de trás, de frente para o gol. Se vocês virem o gol, ele deu um tapa na bola. Ele só deslocou o Fábio. Ele só deslocou o Fábio, porque o Fábio ele preparou. O Fábio é o seguinte, ele estava no canto, justamente no canto que ele ia bater. Exatamente. Só que como o Paulinho veio de frente, ele se posicionou para o centro do gol para não poder escolher canto. Ele não quis escolher o canto, ele quis se posicionar de frente. O que aconteceu? O Paulinho só deu um tapa no canto do Fábio, justamente o canto onde o Fábio estava. E justamente o canto onde tinha 2 marcadores em cima de um jogador só. Não dá para crucificar o Fábio, longe disso, não apenas pelas várias defesas que ele fez ao longo do jogo, mas por esse lance em si, é inadmissível você deixar um jogador livre para bater uma bola. Você tem que isentar o goleiro de... Não, naquela situação ali é muito difícil para o goleiro, porque eu sempre faço uma crítica ao futebol brasileiro que os jogadores pouco batem de primeira, né? Sim. Foi o que o Paulinho fez ontem. No Campeonato Inglês, por exemplo, você vê vários gols em jogada desse tipo com o atacante chegando por trás batendo de primeira. No futebol brasileiro você não está vendo muito isso. Ontem o Paulinho simplesmente fez isso com o Cruzeiro.
fez o gol que colocou o Corinthians com 54 pontos, à frente do Vasco da Gama, que também tem 54, mas o Corinthians tem um número maior de vitórias. E uma vitória importantíssima para o time lá de São Paulo tentar dar um passo importante para ganhar, faturar mais um título brasileiro, né? Que vinha de derrota pro Botafogo, E né? o futebol é algo muito óbvio. O futebol ele não tem muito segredo, não. Se você tem 10 jogadores na linha, 10 de cada lado, se você não está com um a menos, se você não tem ninguém expulso, então não tem por que sobrar um sozinho. Não tem. Então esse é o primeiro raciocínio lógico do futebol é esse. Se você tem 10, eles também têm 10, não pode sobrar ninguém. Sim. A não ser que seja o zagueiro lá na área dele, no bico da grande área do time dele. Ele pode sobrar lá tranquilamente. Agora, um time vindo num ataque, não pode sobrar ninguém. Isso está errado. Curiosamente, antes desse lance, pouco tempo antes, o Charles, que não vinha fazendo uma partida espetacular, né? Mas já tinha sido substituído porque o Wagner Mancini apostava no ataque para vencer, né? O Cruzeiro perdeu o meio de campo depois da saída do Charles, no quesito da retaguarda do Cruzeiro. Amigos, vamos dar uma geral aqui com os colegas internautas que participam das suas residências, dos seus trabalhos também. O GG, lá dos Estados Unidos, ele na verdade só faz uma geral e fala que o Cruzeiro é como uma pessoa no CTI e só está esperando notícia da segunda divisão. Vocês também acham assim? Thiago? O Cruzeiro talvez não caia pela ruindade dos outros times. Isso muita gente fala. Só que o Cruzeiro também talvez não caia, na minha opinião não cai, porque o Cruzeiro apresenta um melhor futebol do que as outras equipes que brigam para não cair. Também são duas coisas diferentes, né? A ruindade dos outros e o melhor futebol deles. Só que o Cruzeiro, há 11 rodadas, apesar de ter melhorado um pouco nas últimas rodadas, principalmente do São Paulo para cá, ainda não fez aquela partida que a gente pode dizer, o Cruzeiro não cai a partir desse resultado. Sim. Muita gente ficou empolgada pelo futebol apresentado contra o São Paulo, por causa da disposição e da raça, mas uma partida anula a outra, né? O Cruzeiro deixou de ganhar 2 pontos contra o São Paulo, poderia ter perdido a partida também, né? Mas levou-se daquele jogo uma esperança que não foi traduzida nem contra o Bahia, cujo primeiro tempo foi cretino, sim, medíocre, para não dizer, né? E contra o Corinthians, em que, taticamente, o Corinthians jogou melhor do que o Cruzeiro, apesar de que o Cruzeiro teve um volume maior e teve chances para ganhar o jogo. Vide Montilho de pênalti, Keirson e Anselmo Ramon no finalzinho. E você, Jussi? O Cruzeiro ele tem um time, concordo plenamente com o que o Thiago disse e o que vários torcedores dizem. Eu acho que o torcedor tem uma participação muito importante, ele faz boas análises do time. Os times que estão abaixo do Cruzeiro são inferiores ao Cruzeiro. O Atlético faz algumas partidas interessantes, mas ele é muito irregular, o Atlético. O Atlético ele faz 15, 20 minutos interessantes, jogando um ritmo de jogo interessante, mas depois trava. E quando toma virada também não tem força nenhuma para poder recuperar na partida. Então, justamente por isso que eu acho que o Cruzeiro tem grandes possibilidades de não cair para a Série B. Obviamente, o Cruzeiro tem que fazer a parte dele, tem que se esforçar mais. O Cruzeiro é um time que luta muito no meio de campo, mas quando chega no ataque, é desanimador. Posso falar com você a verdade que é desanimador. Porque o gol que o Keirson perdeu ontem, que ele perdeu debaixo da linha da pequena área, que era um gol que se você tocasse de canela você faria o gol. E um lance um pouco antes, que o Montijo não fez um lançamento para ele na cara do gol. Que ali, um centroavante, ele bate cruzado, então ele rolasse naquela bola, pro Montijo. Mas ele demorou só ajeita tanto, e bate pro gol, não tem o que fazer ali. Ele demorou tanto, ele pensou em retribuir o lance que o Montijo o serviu, mas o Montijo não estava preocupado em ter de volta aquela bola, não. O Montijo não é centroavante que quer fazer gol. O Montijo quer armar o time para ter objetividade. Só que ele esperou, olhou, não é verdade? Exatamente. Olhou para a área, olhou tanto que o zagueiro chegou. O Montijo foi para a área pelo fato de que... E ele ficar sozinho, não participação, tem um rebote. Sim, correto. E porque, obviamente, o outro atacante do Cruzeiro não acompanhou a jogada. Não acompanhou a jogada. Onde o Wellington Paulista estava naquela jogada... Estava parado lá no meio. Eu não sei responder. O Thiago, que estava lá na Arena do Jacaré ontem, pode nos responder melhor, né, Mas Thiago? o Paulista, ele está tendo um problema que... No primeiro semestre, voltando um pouco, ele jogava fora da posição dele, que ele falava que ele fazia direto pivô. Sim. Então ele ficava muito de fora da área. Agora com o Wagner Mancini, ele está de novo fora da posição dele. Ele está fazendo, às vezes, até um papel de velocista. O Wellington Paulista não pode fazer isso. Ele não consegue fazer isso. Ele não tem condição ele não é técnica para fazer isso. Ele é centroavante de ofício na área. Nada de fazer... Pode até fazer o pivô? Pode, mas não ficar restrito a isso. Ele é o cara que é encarregado de mandar a bola para o fundo das redes.
Falando um pouco da sequência, a gente citou a sequência do América, a sequência do Cruzeiro é próximo jogo-chave contra o Atlético Goianiense. Vocês acham que tem total condição de vencer? Se vencer o Atlético Goianiense, é um passo fundamental para sair dessa situação que o time se encontra? É o último momento, é o último respiro. Eu acho que Posso falar com você que a verdade que na minha opinião, é o último jogo do campeonato para o Cruzeiro na Série A. Porque se ele não definir em cima desse jogo com o Atlético Goianiense, eu acho que a probabilidade dele cair para a Série B já aumenta 30%, 40%. Porque está muito no emocional também do Cruzeiro. O Atlético Goianiense não é de longe um São Paulo, um Botafogo e companhia limitada. Apesar de ter Apesar da destroçado campanha, o São Paulo ontem. apesar da campanha interessante que faz, inclusive venceu o Cruzeiro, venceu o Atlético, Sim. venceu o América e tudo. Mas é o jogo em que, na sequência, o Cruzeiro vai ter Botafogo, Flamengo e Inter. Três times grandes que estão brigando pela liderança e 3 times que o Cruzeiro, no primeiro turno, perdeu. Com o Joel Santana, que é tão exaltado pela torcida como treinador e pela imprensa também. Deve se destacar que o único treinador que venceu pelo Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro. Então, ganhando do Atlético Goianiense, ganha-se moral para tentar buscar ponto contra esses 3 adversários, porque depois ele tem Avaí, Atlético Paranaense, Ceará e o Clássico contra o Galo. Ou seja, são os adversários diretos. São os adversários na luta. diretos. E possivelmente, aí é que a gente tem que lembrar bem que a gente está falando sobre hipótese, Avaí rebaixado, Atlético Paranaense dando seus últimos suspiros e o Ceará brigando também para não ainda. entrar. O Ceará deve até chegar nessa rodada ainda brigando. Então, é uma situação em que o Cruzeiro não é ruim. Vencendo o Atlético Goianiense, o Cruzeiro dá uma respirada talvez no campeonato. Perder para esses 2 grandes times do futebol brasileiro na sequência não será nenhuma tragédia, desde que você saiba que você tem que fazer seu dever. Um é dever de casa, porque nem todos os jogos vão ser em casa, mas jogando contra o adversário direto você tem que ganhar. Então é justamente por isso que eu disse que o jogo contra o Atlético Goianiense é um jogo que vale 30%, 40% do futuro do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Porque a sequência depois, nós temos um jogo que é um jogo teoricamente regular, contra um time regular, que está surpreendendo, mas é um time regular, isso tem que ficar claro. É um time que não aspira mais nada no campeonato. No futebol não tem por que existir hipocrisia. É um time regular que você não pode comparar o Atlético Goianiense com o São Paulo, com o Palmeiras, com o Grêmio, com o Botafogo. É diferente. E depois a gente tem uma sequência com o Flamengo, com o Botafogo e com quem? Com o Internacional. Com o Inter. Botafogo e Flamengo fora, Internacional em casa. Difícil. Então, é a hora de ganhar, essa é a última hora, não tem mais. O ponto-chave para vocês, então, é vencer o Atlético Goianiense. O Wagner Mancini falou com a imprensa ontem. Vamos ouvir um pouquinho o que ele disse. Dentro do jogo, houve até uma superioridade em muitos momentos da nossa equipe e o que faltou foi realmente a tranquilidade necessária de ir lá e fazer o gol. Né? Nós tivemos umas 5 oportunidades no primeiro tempo, né? A do pênalti no segundo, aquela bola do Anselmo Ramon também. Então os atletas de certa forma estão ansiosos, eles também não veem a hora de sair da situação. Isso acaba magoando e chateando a todos, né, que vivem no Cruzeiro. Mas a gente tem que ser forte, a gente tem que ter, acima de tudo, aquela força interior para lutar contra isso tudo e se superar. Né? Então, este momento agora, a cada rodada a gente tem que se superar mais e saber que tudo aí fora ajuda, falta a gente nos ajudar. Então, nós temos que ser um pouquinho mais forte nessa hora. Tá aí o Wagner Mancini falando basicamente o que a gente disse aqui, que está faltando tranquilidade ao Cruzeiro. E o Hilder Silves, lá do bairro Planalto, aqui em Belo Horizonte, está falando justamente disso. O time do Cruzeiro está com azar ou falta de competência para ganhar os grandes jogos. Então, o Cruzeiro vai ter esse jogo complicado contra o Atlético Goianiense. Como o Juvenci falou, é um jogo chave. Se vencer, dá um passo importante para sair dessa situação incômoda, apesar do time ainda não ter entrado na zona de rebaixamento. Está namorando ali, já deve ter pelo menos umas 5 rodadas, né? E lembrando que o Cruzeiro também está 11 jogos sem ganhar. A última vitória foi contra o Atlético no Superclássico, na última rodada do primeiro turno. Então, qual é o nome do nosso leitor, por favor? Hilder Silva. Isso. Então ele questionou se o Cruzeiro está com sorte, está com incompetência no ataque ou azar, não é isso? Exatamente. Na verdade, ele faz um conjunto um apanhado, né? Então, na verdade, é um pouco disso mesmo. Então eu digo para você, Hilder, o Cruzeiro está com sorte, é o contrário. O Cruzeiro está com sorte justamente por quê? Porque já se passaram várias rodadas, o Cruzeiro sem vencer, 11 jogos sem vencer, ainda não caiu na zona de rebaixamento. Sorte pura. E total incompetência do time no ataque, que não consegue pôr a bola dentro do gol. Deve-se lembrar que o Cruzeiro terminou o primeiro turno em 7º. Isso. Né? E em 11 rodadas
ele caiu para 16º. 9 posições, é né? uma Então, queda. se ainda não caiu para a zona de rebaixamento e continuar perdendo, o caminho vai acabar sendo esse. Cruzeiro que pode se preocupar em termos de números pelo seguinte, Cruzeiro hoje tem 34,4% de aproveitamento durante o campeonato todo. O pior Cruzeiro da era do Campeonato Brasileiro foi em 94, ele teve 1% a menos. Só não caiu por causa do gol do Toninho Cerezo contra o Nilson João, todo mundo conhece a história e tudo. Cruzeiro ficou à frente apenas de Remo, que enfiou 5-1 no Cruzeiro, Sim. com o Cuca até fazendo gol em Belo Horizonte, e o Náutico, que ficaram em penúltimo e último lugar. Cruzeiro foi o antepenúltimo, é o pior Cruzeiro do campeonato. O Cruzeiro Só caíram dois, né? Só caíram Esse dois. vale ressaltar, Lembrando só caíram dois, só para completar esses números do Thiago, é a pior sequência da história do Cruzeiro Em um em campeonato. campeonato brasileiro. E só- Desde 71, o Cruzeiro não faz uma campanha tão medíocre como essa. Que só vai aumentando, porque eram 10 e agora são 11. Até quando vai? E que pode superar a campanha do América, né? Que o América tem 13 jogos 13 sem vencer. nesse o Cruzeiro campeonato. já está encostado nisso aí. Se continuar dessa forma, vai quebrar recorde aí. Ó. Bom, agora vamos falar do Atlético. Ontem o Atlético encarou o Vasco da Gama, vice-líder do campeonato, e já de cara tomou 2 gols e não teve qualquer poder de reação. Meninos, o Atlético, assim como o Cruzeiro, assim como o América, qual é a real situação do Atlético? Thiago? A situação do Atlético é a mesma do Cruzeiro. A diferença é 1 ponto. É verdade, é uma boa análise. Porque se você for levar em conta que o Atlético, apesar dos pesares, a diferença do Atlético para o Cruzeiro hoje é que o Atlético venceu o penúltimo jogo, tá há umas 5, 6 rodadas tinha vencido, umas 7 rodadas tinha vencido o outro. O Atlético ele está conseguindo somar alguns pontos. O Cruzeiro está indo no psicológico de não conseguir ganhar. O Atlético, nesse ponto de vista, está um pouco melhor do que o Cruzeiro. Apesar de que a sequência do Atlético e esse futebol inconstante que às vezes mata o torcedor de raiva, ela é tão difícil quanto a do Cruzeiro. O Atlético no próximo jogo pega o Fluminense fora, já havia pedido do Vasco, né? O Fluminense, então, outro candidato direto. Aí, da mesma forma que o Cruzeiro tem esse jogo-chave contra o Atlético Goianiense, lógico que o jogo contra o Fluminense é importante para o Atlético, mas a sequência que o Atlético vai ter depois de 4 jogos, ela é primordial, porque ela vai dizer se o Atlético cai ou não. Pega o Palmeiras em casa, o Grêmio em casa, o Figueirense fora, Figueirense cujo o América jogou mais do que o Figueirense, perdeu por questão de que todo mundo já conhece, e o Curitiba em casa. Curitiba que sim, em casa é bom, fora é medíocre. Então, essa sequência de 4 times, entre aspas, desinteressados com o campeonato, que o Atlético tem que se aproveitar. Porque depois pega Corinthians, Botafogo e o Clássico. Porque se você comparar bem a tabela de Cruzeiro e de Atlético, enquanto o Cruzeiro vai ter a chance de não cair para a segunda divisão na reta final, nos 4 últimos jogos, o Atlético vai ter agora. Exatamente. Se ele não tiver essa situação resolvida agora, dificilmente lá para frente ele vai conseguir reverter essa situação. Exatamente. Por isso o torcedor atleticano tem que ficar atento. Também o que pega assim, o Cruzeiro, ele não pode deixar para o final para ele conseguir os pontos no final. Porque até lá, se ele não ganhar os 4 próximos jogos, aí, meu amigo, desaba. O Atlético, ele tem essa sequência, se ele não vencer essa sequência, vamos colocar 12 pontos, se ele não conseguir 10 pontos, vamos colocar as 3 vitórias em casa e um empate fora, na pior das hipóteses, né? Se ele conseguir isso, ele se salva. A gente pode afirmar que ele se salva. Se ele conseguir 7, 6 pontos, aí vai deixar até para a última rodada contra o Cruzeiro. Justamente. Juverci, me faça, por favor, uma análise do jogo de ontem contra o Vasco da Gama. O time saiu perdendo logo no 2º minuto de jogo, na sequência tomou o 2º, e aí poder de reação 0, né? Acho que esse é o tema, poder de reação 0. O Atlético ontem foi apático na partida. O Renan Ribeiro, que é um goleiro que é muito questionado pela torcida, o Renan Ribeiro ontem salvou algumas bolas, jogou até bem. Principalmente no primeiro tempo. Justamente. No segundo tempo, foi o segundo tempo numa partida que já estava decretada a vitória, o Vasco da Gama, acho que foi até piedoso. Tirou o pé. Pode falar com você a verdade, o Vasco foi piedoso, me cabia mais. Ele tirou o pé do acelerador, tocou a bola, virou a bola. Porque é um time que sabe trabalhar bem a bola, porque tem um Diego Souza no meio, que é um craque, que não sei por que não deu certo no Atlético. Isso é um mistério até hoje, ninguém consegue descobrir, né? O que aconteceu no Atlético com o Diego Souza? Tem muita coisa, né? Porque tem muita coisa que a gente não sabe também, né?
Então, o Diego Souza jogou bem, o Éder Luiz jogando bem. O destaque do Galo foi o Renan Ribeiro. Foi o Renan Ribeiro que salvou algumas bolas que poderia ser 4 ou 5-0. E mesmo assim, com o Vasco tirando o pé do acelerador. O Atlético não mostrou poder de reação nenhum. Com os 20 minutos do jogo já estava praticamente finalizado, com os 2-0. O jogo podia ter acabado ali. O jogo podia ter acabado ali, porque é um time que não jogou nada. Se mostrou desinteressado com a partida, porque quando um time está perdendo, mas estava lutando, o jogo do Cruzeiro foi assim, o Cruzeiro perdeu, mas o Cruzeiro mostrou interesse pela partida, se dedicou, se entregou até o último minuto. O Atlético não, quando deu 41 minutos, eu estava assistindo o jogo em casa, deu 41 minutos do segundo tempo, o Vasco começou a tocar a bola para cá, lateral, zagueiro, meio campo, lateral, zagueiro, meio campo. Normalmente quem faz isso, o time que está perdendo, o que ele está fazendo? Ele está pressionando para poder buscar. Não, tendencialmente no futebol, o time que está perdendo nesses últimos minutos, ele está o quê? Ele está sendo pressionado, não é verdade? O time que está ganhando, ele é pressionado no fim da partida. E não foi isso que aconteceu ontem. Mas o Atlético também foi prejudicado por alguma série de fatores. Nada justifica a vitória incontestável do Vasco. O Atlético tomou os 2 gols em vários vacilos dele, né? Não teve reação depois. Tentou ir para cima no início do segundo tempo. A partir da expulsão do Serginho, acabou. O Vasco ficou desinteressado. Se já está desinteressado do jogo, passou a ficar totalmente desinteressado. Controlou ainda mais o jogo e o Atlético não teve mais perna. Ainda mais jogar com o Richarlison fica difícil também. E diga-se de passagem que foi uma expulsão que, na minha opinião, é irregular. Irregular. Eu também achei que não foi. Porque o Serginho ele tocou a bola, o juiz interpretou que teve um pé alto ali, uma sola, e não teve nada disso. Foi bola mesmo e tudo. E foi na bola, apesar de que o Serginho é jogador que ele realmente chega junto mesmo, ele é meio durão, né, truculento. Mais indisciplinado, né? Mas só que nessa ele não foi culpa. Baralho marcado, né? Amigos, só uma pergunta aqui do nosso amigo internauta, Thiago. O Pedro Henrique, ele quer fazer uma análise, gostaria que nós fizéssemos uma análise do ataque do Atlético. Ele pergunta, como seria colocar o Neto Berola no lugar do Magno Alves? Para você, Thiago, qual é a diferença tática que isso dá no time? Neto Berola no lugar do Magno Alves, o Atlético ganha em velocidade durante um tempo. Depois... No segundo tempo não tem jeito. Depois o time... O Magno Alves corre o jogo inteiro, até onde dá, mesmo estando com 34 anos, 35. Já está com uma idade bem avançada já. E o Magno Alves, ele consegue ser velocista e centroavante. O Neto Berola só consegue ser ponta. O ideal para o Atlético é Neto Berola e Magno Alves hoje, porque André, Jonathan Zobino e Guilherme não se explicaram. E falando disso, Thiago, só para você entender a pergunta de outro internauta, ele pergunta, deixa eu achar aqui quem quer. Bom, não estou achando aqui, mas ele pergunta o seguinte, achei, João Evangelista daqui de Belo Horizonte também. Ele pergunta, por que o Cuca não coloca no ataque o Marquinhos Cambalhota, já que com André e Guilherme a coisa não funcionou também? Marquinhos Cambalhota, na minha opinião, não tem condição de vestir a camisa do Atlético. E vive machucando. Então, por esses 2 fatores aliados, ele não tem condição de jogar pelo Atlético nem como titular. Não sei como reserva, uma opção, mas é um jogador que veio, ninguém conhecia e continua sem conhecer. Talvez não conheça até quando ele sair do Atlético. Só para concluir um raciocínio, o Atlético peca por uma coisa que o Cruzeiro também peca. Ele só tem o time titular e olhe lá. Sim. O Atlético sentiu a falta de Hever, Triguinho, Bernard, Daniel Carvalho e o Pierre. Não vou dizer o Guilherme não, porque para mim não é jogador titular. E os que entraram não são substitutos à altura. E nós estamos falando até de jogadores como, por exemplo, o Triguinho, que, embora tenha dado certo no Atlético, e na minha opinião ele tem um poder defensivo muito bom, não é um jogador que seja excelente, tecnicamente falando. Mas ficar com o Heron e o Richarlison na esquerda também não tem condição. E, Juverci, só para completar uma informação do Thiago, o Magno Alves já tem 35 anos. 35, né? Tem 35 anos e corre mais, corre mais que o Berola, mas ele sabe dosar muito melhor isso do que o Neto Berola. Mas corre mais do que a maioria dos jogadores que tem lá. No futebol... E do Cruzeiro também. Sim, com certeza. No futebol, algumas coisas são interessantes que a gente percebe o seguinte, quando o clube faz um alto investimento num jogador, ele insiste com o jogador até queimar o jogador. Não é verdade? Sim.
eu posso arriscar em dizer que o Guilherme e o André estão passando por essa fase. O Atlético está num momento complicado. O Guilherme e o André, o Guilherme em si foi um investimento até maior, né? Que o Atlético fez no Guilherme. E ele não está mostrando por que veio. Ele não está mostrando, não está jogando bem. Desde a época do Cruzeiro, ele é um jogador técnico. A torcida do Cruzeiro sempre deixou isso claro, eu também sempre achei isso. Ele era um jogador extremamente técnico, mas ele é um pouco preguiçoso, ele tem aquele ritmo de futebol dele que ele não entra naquela, ele não entra na correria, ele não esquenta a partida igual o Neto Beraldo esquenta a partida. Isso a gente fala pro nosso leitor, o Igor, né? O Bernard, por exemplo. O Bernard, ele vai lá e dá um ritmo à partida, ele movimenta o jogo. Futebol é isso, tem que ser, se o seu time não está jogando bem, tocando a bola, então parte para dentro da marcação. Exato. E é isso que o Neto Berola faz. Só que o Neto Berola é um jogador de 30, 45 minutos. O gás dele vai embora porque ele não teve preparação que teve um jogador profissional. Quando ele começou a jogar bola, todo mundo sabe disso, com 17 anos de idade. Ele não teve base, não teve uma preparação. E ele não aguenta jogar duas horas de partida. Provavelmente nem vai conseguir, né? Agora vamos ver a tabela do campeonato e os resultados da última jornada. Corinthians com 54, Vasco com 54, Botafogo com 52, Flamengo com 51. Esses na Libertadores junto com o Fluminense com 50, já que o Vasco, campeão da Copa do Brasil, já está lá. Eu acho que vale ser ressaltar que o Botafogo ele tem um jogo a menos, ele pode ser o líder, viu? Hoje o Botafogo é o líder com base no aproveitamento do campeonato. Ele tem um jogo contra o Santos, que na verdade também não quer dizer muita coisa. Muita coisa, né? São Paulo na sequência, Internacional, Figueirense, Grêmio e Atlético Goianiense. Aí a gente já sabe que nada vai acontecer mais com esses times. Sim. Coritiba, Palmeiras, com 41 cada, já estão classificados hoje para a Copa Sul-Americana, né? 41 pontos também, dificilmente caem para a segunda divisão. A partir daí, a coisa já começa a complicar um pouco. O Santos, com um jogo a menos, pega o Botafogo. Bahia, Ceará e Cruzeiro, fora ainda da zona do rebaixamento, Cruzeiro tem 31. O Atlético Mineiro com 30, o Atlético Paranaense com 28, o Avaí com 26 e o nosso América com 24, esse sim com um sinal vermelho ligado. Vale ressaltar que o Ceará com 32 tem confronto direto ainda com o Cruzeiro, não é isso? Cruzeiro e... Isso. Só com o Cruzeiro. Não, acho que ainda pega Atlético Paranaense e Avaí. E Atlético Paranaense e Avaí. Posso estar enganado, mas acho que tem isso. O Bahia, na verdade, se a gente for analisar os resultados, a gente vai ver os resultados agora do campeonato, do último jogo. O Ceará conseguiu... O Bahia, na verdade, foi o grande vencedor da rodada. Foi o único que não perdeu. E o único que perdeu dos times que estão lá embaixo. No jogo sábado, o Figueirense ganhou de 2-1 do América. O Ceará, um bom resultado para os times daqui, perdeu para o Flamengo. No domingo, Cruzeiro 0, Corinthians 1, Botafogo 2, Furacão 0, Palmeiras 1, Fluminense 2. Bom resultado esse do Fluminense. Santos 0, Grêmio 1, Santos só desabando no campeonato. Inter 4-2 no Avaí. O Vasco ganhou do Atlético com ampla superioridade. Curitiba 0 e Bahia 0. Esse resultado foi ótimo para o Bahia. Atlético Goianiense 3 e São Paulo 0. Para vocês, internautas, acompanharem bem, o Atlético Goianiense não é esse time morto que todo mundo está pensando. Quando joga em casa, principalmente, chega praticamente destruindo o adversário. E derrubou a Adilson Batista com esse resultado, a situação insustentável lá, né? Só para concluir aqui, porque a gente citou os números, uma comparação com o Cruzeiro, fazer uma comparação do Atlético. O Atlético atual tem 33,3% de aproveitamento. O Atlético, quando caiu, teve um aproveitamento melhor, 37,3%. Nessa rodada, nesse número? Não. O Atlético total, em 2005, teve 37,3%. O Atlético de hoje tem 33,3%, é inferior a quando o Atlético caiu. A pior campanha do Atlético em um campeonato brasileiro em questão de aproveitamento foi 93, 14,2%. Foi a pior campanha da história do Atlético em brasileiro, só não caiu porque não tinha rebaixamento. E eu vou só voltar um pouquinho ali na nossa tabela com os resultados. Todo mundo percebeu que a rodada foi feita para o Atlético e para o Cruzeiro. Tudo certo. Só que o Atlético e o Cruzeiro não fizeram a parte deles. Aí você trabalha em cima de resultados, obviamente, futebol você tem que trabalhar em cima do seu resultado, você tem que contar com o resultado dos outros jogos também. E deu tudo certo para os dois. O Atlético poderia entrar na partida, poderia entrar bem, sair da zona de rebaixamento, jogar o Cruzeiro para a zona de rebaixamento, que é o que todo atleticano quer, na verdade, no momento. Mas isso não aconteceu. Por quê? Porque o Atlético foi incompetente, o Cruzeiro foi incompetente, tudo ficou do mesmo jeito. Ou seja, está uma briga ali embaixo ali de incompetência, porque ninguém consegue passar ninguém. O Cruzeiro está travado ali na 16ª posição, e o Atlético segurando todo mundo ali e ninguém passa. Mas você pode ter certeza que o torcedor do Ceará está pensando a mesma coisa,
porque foi uma rodada para o Ceará. O do Atlético Paranaense está pensando a mesma coisa, verdade. porque foi uma rodada para o Atlético Não, foi uma rodada Paranaense. foi bom pra todo mundo, Foi né? ruim para todo Porque não mundo mudou. e poderia ter sido boa para um, É. que foi o Bahia. Exatamente. Então, amigos, gostaria de agradecer aqui a participação do nosso colega Thiago Prata. Obrigado, Thiago. Obrigado, Cabido, Juverci, o pessoal aí. E torcendo também para o Boa, que joga amanhã contra o ABC, né? Vamos ver se a gente garante pelo menos um Um pro time ano a que vem, Série A, né? Mas interessante. tomara que Atlético e Cruzeiro também fiquem e a gente reza pelo América, porque torcida já não é o bastante. Juverci, gostaria de agradecer a sua presença aqui também. Muito obrigado. Eu que agradeço e vamos aí, né? Vamos junto, vamos subir em Minas Gerais, porque da situação que tá, não tá legal, não. Então é isso, caros internautas. Uma boa tarde para vocês e fiquem com Deus.